Fala, meus amores, JP Biologia Born aqui na área, tá certo? Para falar um pouco para vocês sobre o sistema urinário, um sistema que é sempre cotado para cair nos vestibulares, tá certo? E principalmente nos vestibulares de medicina particulares, quem pretende fazer também, tá? É um tipo de sistema que é sempre cotado, tá certo? No Enem pode cair também, tá? Aí, vê só, quando a gente fala de sistema urinário, a gente está falando necessariamente no sistema responsável pela formação, tá, da urina, beleza? Da captura das excretas nitrogenadas para a formação da urina, tá? Só que, pessoal, não existe só a urina que é excreta, tá? Existem outras excretas nitrogenadas, tá? Como, por exemplo, a amônia e o ácido úrico, tá certo? Que assim como a ureia que está presente na urina, também são excretas nitrogenadas, tá? E há também outros tipos de excretas, como, por exemplo, o próprio gás carbônico é uma excreta. Obviamente não é uma excreta nitrogenada, mas é uma excreta também, beleza? E há também, pessoal, outras formas de eliminar as excretas nitrogenadas que não através somente da formação da urina. Através do suor, da sudorese, também há uma eliminação de excreta nitrogenada, tá? Então, quando a gente fala de sistema urinário, a gente está falando de um sistema de formação de urina, beleza? Onde, através da formação dessa urina, vai haver, obviamente, a liberação das excretas nitrogenadas, tá? Aí, vê só, pessoal, é o seguinte, não existe só um tipo de excreta nitrogenada. Existem 3 tipos de excretas nitrogenadas, tá? Em que essas excretas, tá certo? Elas podem ser do tipo ureia, ácido úrico ou amônia. A amônia é uma excreta nitrogenada que é, de certa forma, bastante tóxica, tá certo? E ela é bastante solúvel em água também, tá? Sendo assim, em sendo muito tóxica, tá? Ela, obviamente, precisa ser diluída para ser mais facilmente eliminada. Portanto, animais que apresentam amônia como excreta nitrogenada são animais aquáticos, que apresentam uma disponibilidade muito grande de água para consumir e diluir essa amônia para torná-la menos tóxica, em termos de concentração, obviamente. Quanto menos concentrada, né, menores os danos que pode causar para o organismo, tá? Com relação à ureia. A ureia, ela é, pessoal, um tipo de excreta nitrogenada que apresenta um nível moderado de toxicidade, tá? Não é muito tóxica, mas não é pouco tóxica, tá? E a amônia, ela também é solúvel em água, tá bom? Então, para eliminar a amônia, tá? Se faz necessário, tá? Haver uma certa diluição, amônia não, perdão, para eliminar a ureia. Então, para eliminar a ureia, se faz necessário uma certa diluição dessa ureia para poder eliminá-la. Não tanto quanto a amônia, tá? Mas precisa sim diluir, né, de maneira moderada essa ureia para poder eliminá-la. É o que acontece no nosso sistema urinário, tá? Eu acho que já é sabido de todo mundo, né, que no nosso xixi tem muita água, tá certo? Muitas vezes esse xixi pode vir mais concentrado, beleza, claro. Mas em uma condição saudável, ele vai vir bastante diluído, tá certo? Então, né, essa ureia se faz necessária que ela esteja mais diluída, tá? Para que haja, né, uma eliminação da ureia de maneira mais, digamos que, saudável, tá? Já o ácido úrico é um tipo de excreta nitrogenada que é pouquíssimo tóxica e pouquíssimo também solúvel em água, praticamente insolúvel, tá certo? Aí o que acontece? Em sendo o ácido úrico, né, pouco tóxico, né, e insolúvel em água, obviamente, por uma questão química mesmo, esse ácido úrico não vai dar para diluir ele. Mas mesmo que desse, tá, não iria ser necessário que ele fosse diluído, tendo em vista que ele não é muito tóxico, tá? O ácido úrico, pessoal, é um tipo de excreta nitrogenada que é mais próprio de animais que vivem em ambientes mais áridos, mais secos, como, por exemplo, muitos répteis, tá, que podem conseguir sobreviver sim em ambientes áridos, tá? Como, por exemplo, aves que têm uma grande capacidade de sobrevivência em ambientes áridos também,
tá certo? Como, por exemplo, também alguns artrópodes, na verdade, a grande maioria dos artrópodes que apresentam ácido úrico como excreta nitrogenada, podendo sobreviver em ambientes áridos, tá? É tão assim, pessoal, que se vocês forem assistir um filme, né, sei lá, um filme que se passa no deserto, A Múmia, né, o filme A Múmia, ou O Retorno da Múmia, se passa no Egito, no deserto, né? Se você for assistir aquele filme, você vai perceber que os principais animais que aparecem naquele filme são, obviamente, além do camelo, né? Vai sempre aparecer uma águia, uma avezinha, um falcãozinho, porque a ave ela é adaptada a esse tipo de condição, né? Por apresentar ácido úrico como excreta nitrogenada, tá? Sempre vai ter escaravelho ou insetos, escorpiões, porque são animais também, tá? Que estão adaptados àquele clima, àquela condição, por conta também da presença do ácido úrico, tá? E sempre vai ter alguma serpente, algum réptil, algum bicho assim, que também apresenta ácido úrico e por esse fato também é adaptado a esse tipo de clima, tá certo? Então, pessoal, nesses filmes sempre aparecem esses animais, tá? Justamente porque são os animais mais frequentes, mais prevalentes nesse tipo de ecossistema, né? De clima árido, né? Então, é uma situação bem específica, tá? Em que, né, a presença do ácido úrico nesses animais vem a ser uma adaptação para a sobrevivência nesse tipo de ambiente, tá? Se apresentar ácido úrico, obviamente o animal não vai perder água através da excreção, beleza? É isso, tá? Aí vejam só, o sistema urinário, né, voltando aqui, tá? O sistema urinário é um sistema de eliminação discreta nitrogenada. Só que além das excretas nitrogenadas, também são eliminadas outras substâncias, como por exemplo, outros metabólitos que não necessariamente as excretas, tá? Que podem ser oriundos do fígado. Por exemplo, a pessoa toma um medicamento, ou ingere álcool, ou ingere uma droga, né? Essas substâncias são metabolizadas pelo fígado. E os resíduos metabólicos, né, eles serão eliminados através da urina, tá? Então, os metabólitos de origem proteica ou não, tá, são eliminados na urina, tá? As excretas nitrogenadas são basicamente de origem proteica, tá? Mas existem outros metabólitos que não necessariamente têm origem proteica e são eliminados através da urina, tá? Aí vejam só, o sistema urinário humano, ele apresenta basicamente as seguintes estruturas: os rins, tá? Os bacinetes, tá certo? Ou pelvis renais, tá? Os ureteres, a bexiga e a uretra. São basicamente essas as estruturas que fazem parte do sistema urinário humano, beleza? Contudo, nos rins há uma unidade responsável pela filtragem do sangue. Essa unidade é chamada de néfron. E através da filtragem desse sangue é que ocorre a captura das excretas nitrogenadas nesse néfron que está presente nos rins, beleza? Aí vê só, esses néfrons se encontram em uma região do interior dos rins chamada de pirâmide de Malpighi. Na verdade, são várias pirâmides, tá certo? E em todas as pirâmides tem uma série de néfrons, vários néfrons. Então, nos rins, dentro deles, tem as pirâmides chamadas de pirâmides renais ou pirâmides de Malpighi, tá certo? Em que cada uma das pirâmides tem vários néfrons, que são as unidades filtradoras dos rins de fato, tá? É só uma observação, Malpighi, pessoal, ele foi um pesquisador muito importante na biologia, não só por ter descoberto os túbulos de Malpighi nos insetos, por exemplo, mas ele também foi muito importante aqui, tá? Na nefrologia, no estudo aí do sistema urinário, tá certo? Pois foi ele que estudou aí as pirâmides de Malpighi. Também foi muito importante na botânica, né? Naquela descoberta do anel de Malpighi, tá? Então Malpighi foi muito importante na biologia, muito, de verdade, tá? E aqui, pessoal, antes de falar, né, de mostrar um rim necessariamente, mostrar de certa forma, né, uma estrutura renal, eu preciso mostrar o sistema urinário como um todo. O que é que ele apresenta? Aí vejam só, o sistema urinário, ele apresenta, né, os dois rins, tá? Olha os dois rins aqui, ó. Os rins, ó. Os rins são esses órgãos com esse formato aí, esse formato de feijão, tá? São os rins, são dois, beleza?
Aí, vê só, os rins apresentam 2 condutos, um em cada rim, tá? Em que esses condutos são chamados de ureteres, de um lado e do outro em cada um dos rins, beleza? E esses ureteres, né, eles vão conduzir a urina já formada para a bexiga, para que haja o armazenamento dessa urina na bexiga até o momento da eliminação dela, tá? E existe um pequeno canal, tá certo, que conecta a bexiga ao meio externo, chamado de uretra. Olha a uretra aqui, ó. Essa uretra, tá? Ela serve apenas para a eliminação da urina nas mulheres, e nos homens serve tanto para a eliminação da urina quanto também para a ejaculação, ou seja, para a eliminação do sêmen. Beleza? Aí, vê só. Além disso, nesse sistema urinário também, como eu acabei de falar para vocês agora há pouco, tá? Os rins, eles vão atuar na filtragem do sangue, onde cerca de 7 litros de sangue, 7 litros de filtrado sanguíneo, né? Filtrado glomerular é produzido a cada hora, tá certo? Olha que dado louco, 7 litros de filtrado glomerular, que é o plasma filtrado, plasma do sangue já filtrado, tá certo? É produzido pelos rins. Então, tem muita urina que é produzida o tempo todo, tá? Só que, obviamente, muito mais sangue é filtrado, tá? Então, galera, essa produção aí de basicamente 7 litros de filtrado glomerular, né? De filtrado oriundo do sangue, é um dado que mostra que os rins são órgãos que trabalham muito e o tempo todo, né? Se 7 litros de filtrado glomerular, tá? Que é o filtrado do sangue a partir, né, dos vasos sanguíneos e dos rins, é produzido a cada hora, né? Multiplique aí 7 vezes 24 para você ver aí quantos litros de sangue são produzidos aí por dia. De sangue não, perdão, de filtrado glomerular é produzido por dia, né? Então o rim é um órgão que trabalha muito o tempo todo, tá? E como eu acabei de falar, né, o sangue ele vai ser filtrado pelos rins para a produção de um filtrado glomerular, em que esse filtrado glomerular vai passar por um período aí, tá? Um momento aí de reabsorção, né? De secreção tubular, que eu vou falar já para vocês, para depois ser produzida a urina. Mas, a grosso modo, esse filtrado glomerular é ele que vai dar origem à urina, tá certo? E esse filtrado glomerular, ele é oriundo do plasma sanguíneo. Ou seja, pessoal, os rins filtram o sangue, tá? E nessa filtragem do sangue, a grosso modo, termina havendo a produção da urina. É isso que os rins fazem. Filtram o sangue para produzir a urina. Beleza? O que é que vai acontecer, pessoal? Para que os rins consigam, de certa forma, né, filtrar esse sangue, obviamente precisam existir vasos sanguíneos que estão conectados aos rins. Tá? Senão, como é que o sangue vai chegar até os rins? Beleza? E é o seguinte, através da aorta, através da artéria aorta, o sangue chega até a cavidade abdominal, tá? E essa aorta apresenta uma ramificaçãozinha. Na verdade, 2 ramificações. Uma para cada rim, tá? E essas ramificações são chamadas de artérias renais, beleza? E essas artérias renais, elas são, na verdade, ramos da aorta que vão em direção aos rins, tá? Aí, quando o sangue é filtrado pelos rins e depois retorna para a corrente sanguínea, esse sangue vai retornar para a corrente sanguínea dos rins a partir de 2 veias, chamadas de veias renais. Então, a artéria renal, ela leva sangue para o rim, e a veia renal, tá? Ela leva sangue dos rins para a veia cava inferior. Olha que doideira. Então, né, essa veia renal, tá, ela vai desembocar necessariamente, tá, na veia cava inferior, em que essa veia cava inferior vai levar esse sangue diretamente para o coração, para o átrio direito.
Beleza? Então aqui, né, a grosso modo, nós temos os principais órgãos, né, que participam do sistema urinário, tá? As glândulas suprarrenais estão localizadas, né, logo acima dos rins e, de certa forma, tá, a partir da produção de mineralocorticoides, né, mais precisamente da aldosterona, tá? O córtex das suprarrenais também participam, tá, do controle, de certa forma, da produção da urina. Então, né, de maneira indireta, tá, as suprarrenais também participam do sistema urinário, produzindo hormônios que controlam, de certa forma, tá, a produção da urina. E eu vou falar isso um pouquinho mais para frente para vocês. Então, há participação, sim, das suprarrenais ou adrenais, beleza? Há participação também, pessoal, de outros hormônios, que são produzidos, por exemplo, pelo coração, né? Produzidos, por exemplo, pelo hipotálamo e armazenado pela neurohipófise. Mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho desses hormônios para vocês. Eu acho que você deve estar de boca aberta. Hormônio produzido pelo coração? Pois é, tá? Um hormônio muito importante, tá certo? Para o controle da pressão arterial, tá? Em que ele age diretamente nos nossos rins. Tá? E tem uma ambulância passando nesse exato momento. Está indo embora, está se distanciando, já foi. Deus abençoe quem estiver lá. Pessoal, aí vejam só. Então, aqui nós temos, né, o sistema urinário. Aí só para a gente ilustrar um pouquinho, né, nós temos aqui, tá, um procedimento de transplante de rim, tá? Uma pessoa que sofre um transplante de rim, que recebe um rim transplantado, ela recebe um rim transplantado que vai ser alocado, vai ficar disposto, né, vai ficar alocado necessariamente na região abdominal próximo ao osso ilíaco, tá certo? Na região da bacia, tá? Em que esse rim, obviamente, vai ser conectado, tá bom? A uma artéria, tá? Vai ser conectado também a uma veia e ele também vai ser conectado, tá certo? À bexiga, através de um ureter, tá? Então esse rim, né, ele vai, né, sofrer todo um procedimento de implantação dele no organismo do receptor, tá? De maneira a que ele consiga trabalhar de maneira eficaz. Se você percebeu, o rim, ele é um órgão relativamente de médio para pequeno, não é grande, né? Nessa imagem dá para perceber claramente que ele cabe na palma da mão de uma pessoa, então ele não é um órgão muito grande, tá certo? E aqui nós temos, né, uma imagem mesmo de um transplante de rim, tá? E só para você conseguir entender melhor como é que funciona esse transplante de rim, olha essa animação, que legal, animação essa que dá pra gente compreender bem como acontece o transplante de rim. Olha que legal. Massa, né? Então essa animação aí mostra como ocorre um transplante de rim, tá? E é uma cirurgia muito interessante e muito legal, tá? Para se estudar, tá certo? Aí vejam só, aqui nesse slide nós temos um diagrama, uma imagem, uma figura que mostra claramente, né, as estruturas do interior dos rins, né? E estruturas dos rins de modo geral, tá certo? Aí, vê só, de fora para dentro, o que é que tem nos rins? Galera, nós temos, né, uma cápsula que envolve o rim, tá certo? Aí, internamente no rim, nós temos duas regiões, duas porções. Uma porção mais próxima da cápsula, mais externa, chamada de córtex, ó. E uma porção mais interna, tá? Mais distante da cápsula, mais no meio, chamada de medula.
Beleza? Então os rins apresentam uma porção cortical e uma porção medular, tá? Além disso, nos rins existem essas estruturas aqui, ó, que parece um monte de pelinho, né? Aqui nessa imagem, mas não é não, tá, pessoal? Essas estruturas são, de fato, as pirâmides de Malpighi, tá certo? Em que essas pirâmides de Malpighi, tá certo? É nelas que estão os néfrons, que são as unidades filtradoras dos rins, tá? E quando a urina ela é produzida nos néfrons, essa urina termina desembocando, tá? Nas estruturas chamadas de cálice, perdão. Então, o cálice, tá? É a estrutura que vai receber a urina oriunda dos néfrons que estão presentes na pirâmide de Malpighi, tá? Aí esses cálices desembocam em uma região mais dilatada, tá? Chamada aí de bacinete ou pelvis renal. Esse bacinete é uma região mais dilatada, onde todos os cálices desembocam, tá certo? Para que toda a urina produzida nas pirâmides de Malpighi, tá certo? Sejam alocadas para esse bacinete aí, tá? Aí o bacinete, né, a continuação do bacinete é justamente, né, o ureter. Então, o ureter, depois do bacinete nós temos o ureter, beleza? Em que o ureter, ele é o conduto, né, o túbulo que vai levar a urina necessariamente dos rins para a bexiga, onde ela será armazenada, tá certo? Aqui nós temos também a artéria renal, que é por onde o sangue vai entrar nos rins, e aqui a veia renal, por onde o sangue vai sair dos rins, a veia renal, tá? Aí deixa eu apagar tudo isso aqui para a gente dar continuidade, beleza? Aí vejam só, essa imagem aqui é uma imagem bem legal, tá? Que mostra o zoom, tá certo? De uma pirâmide de Malpighi, tá certo? Aí vejam só, nesse zoom dá para perceber duas coisas. Primeiro, dá para perceber que, né, existe uma região cortical, ó, e uma região medular, tá? E dá para perceber também que existe um ductozinho aqui, ó, um ductozinho aqui, em que ligado a esse ducto tem esse monte de vaso aqui, meio louco, meio doido aqui, contorcido. Desse lado e desse outro lado também. Tá certo? Galera, esse monte de vaso ou túbulos contorcidos, na verdade são os néfrons. São de fato as unidades filtradoras, tá? Do sangue, são os néfrons. Beleza? E associados a esses néfrons, se vocês perceberem, tem um monte de pequenos vasos sanguíneos. Os néfrons são os túbulos que estão conectados aí a esse ducto coletor, tá? E associado a esses néfrons, tem um monte de pequenos vasos sanguíneos, ó. Um monte de capilares, beleza? Arteríolas, né? E capilares, tá? Aí vejam só. Temos dois néfrons aí conectados em um mesmo ducto coletor. É esse ducto coletor que vai desembocar no cálice, onde na verdade existem vários ductos coletores em uma única pirâmide de Malpighi, tá certo? Em que um único ducto coletor pode ter mais de um néfron associado a ele. Beleza? Então há vários néfrons associados aos ductos coletores, e os ductos coletores de uma pirâmide de Malpighi vão desembocar no cálice, para jogar no cálice, né, a urina que foi produzida. Beleza? Uma outra situação também, que se vocês perceberem, é que parte do néfron se encontra na região cortical do rim e parte do néfron se encontra na região medular, tá? Isso é uma característica bem interessante do néfron quanto à anatomia renal. Beleza? Aí deixa eu apagar aqui pra gente passar. Galera, então aqui nós temos a estrutura de um néfron, tá? O néfron é de fato a unidade filtradora dos rins. Eu não canso de falar isso porque isso é uma informação importante,
tá? E vejam só, o que é que tem no néfron necessariamente que a gente precisa falar? Primeiro de tudo, ó, o que é necessariamente néfron aqui, galera? Néfron são essas estruturas aqui, ó. Isso aqui é néfron, tá? Esse túbulozinho aqui é néfron. Toda a continuidade desse túbulo, ó, isso é néfron, tá? Ó, a continuação dele, eu vou riscar aqui, ó, vou riscar, ó. A continuação desse túbulo que tá descendo, ó, formando uma alça. Isso é néfron também, ó. Continuação que tá subindo, ó, contorcendo aqui. Tudo isso que eu tô riscando é néfron, que vai desembocar nesse ducto ou tubo coletor aqui. Beleza? Então, tudo isso é néfron. E esse monte de vasinho aí, meio rosinha aí por trás, tá? Tudo isso é vaso sanguíneo, tá certo? Em que esses vasos sanguíneos, pessoal, deixa eu apagar aqui o que eu risquei do néfron, em que esses vasos sanguíneos, pessoal, são, na verdade, arteríolas, tá certo? Em que podem, né, não podem, mas elas, né, essas arteríolas, se diferenciam em capilares associados ao néfron. Esses capilares se diferenciam em vênulas, tá? Em uma vênula. E essa vênula ela vai desembocar na veia renal, tá certo? Como é que funciona, grosso modo, aqui, né, de maneira mais detalhada, para falar a verdade, esses vasos? O que é que nós temos de vaso aqui de maneira mais detalhada? Eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Ó, dá um zoom. Galera, aqui nós temos uma arteríola, chamada de arteríola aferente. Essa arteríola aferente é uma arteríola, tá, que entra em uma região do néfron chamada aí necessariamente de cápsula de Bowman. Essa estruturazinha aqui, ó, é a cápsula de Bowman, tá? E essa arteríola, ela forma um grande enovelado de vasos no interior da cápsula de Bowman, tá certo? Aí vejam só, essa arteríola, né, ela forma esse enovelado dentro da cápsula de Bowman, e esse enovelado dentro da cápsula de Bowman é chamado de glomérulo renal, ou simplesmente de glomérulo. Então, esse enovelado aí de vasos dentro da cápsula de Bowman, ele é chamado de glomérulo, tá? Aí depois, pessoal, né, desse glomérulo, parte uma arteríola eferente. Olha aqui, ó, do glomérulo parte uma arteríola eferente. Essa arteríola, ela vai se ramificar bastante, tá? E vai permanecer associada ao néfron, tá? Em que essa arteríola, né, nessa ramificação, termina formando pequenos vasos chamados de capilares. Capilares peritubulares, pois são capilares que estão associados aos túbulos do néfron. Beleza? Então, essa arteríola eferente, tá? Ela se ramifica, formando aí os capilares peritubulares. Beleza? Galera, esses capilares peritubulares, eles vão, obviamente, né, estar associados aos vários túbulos aí do néfron, mas depois eles vão convergir formando um único vaso um pouco mais calibroso. Esse único vaso um pouco mais calibroso que é formado é a vênula. Olha a vênula aqui, ó. E essa vênula, pessoal, ela vai desembocar necessariamente, tá, na veia renal, tá certo? Então, ó, nós temos as arteríolas aferentes que entram na cápsula de Bowman, formando ali o glomérulo, tá? Do glomérulo partem as arteríolas eferentes que se ramificam, formando os capilares que estão associados ao néfron. Esses capilares, né, terminam convergindo, formando uma vênula, e essa vênula, tá certo? Ela vai desembocar na veia renal. Tá? JP, e essa veia renal, galera? A veia renal desemboca na veia cava inferior. Lembra? Certo? Então aqui nós temos todos os vasos sanguíneos aqui,
tá certo? Que está associado necessariamente ao néfron, tá? Aí você pode perguntar, JP, mas e a estrutura mesmo do néfron em si? A estrutura do néfron mesmo. O que é que nós temos aí para falar? Bom, aí para falar do néfron, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui. Pronto, esse aqui é bem mais interessante. Para falar do néfron, tá certo? Eu preciso tirar os vasos sanguíneos para ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá certo? Olha essa imagem aqui, que legal. Nessa imagem mostra tudo que faz parte do néfron, tá certo? E, por incrível que pareça, apesar de o glomérulo ser um enovelado oriundo da arteríola aferente, esse glomérulo faz parte sim do néfron, tá? Então, o que é que tem em um néfron? Nós temos o glomérulo, ó, o glomérulo aqui, eu tô dando um zoom, tá? Pra gente entender. Ó o glomérulo aqui, ó. Ó o glomérulo. Onde esse glomérulo está inserido dentro dessa cápsulazinha aqui, ó. Essa cápsula é chamada de cápsula de Bowman ou de Bowman, né? Enfim, depende do seu sotaque aí, né? Do seu sotaque britânico inglês aí, sei lá. Aí, ó. Aí, dessa cápsula de Bowman, né? Logo após ela, nós temos aí uma porção do túbulo renal, tá? Que é contorcida, tá? É toda dobradinha. Olha que porção dobradinha. Olha como ela é dobradinha, olha. Olha como ela é dobradinha, olha. É uma porção que é toda dobradinha, toda contorcida e é próxima, tá? À cápsula de Bowman, tá certo? Aí, por ser próxima à cápsula de Bowman e por ser contorcida, essa região aí do túbulo renal é chamada de túbulo ou tubo contorcido proximal, tá? Porque é contorcido, todo dobradinho, tá certo? E é próximo à cápsula de Bowman, tá? Bom, pessoal, retomando, né, e de camisa, roupa diferente, porque eu estou em um outro dia continuando a nossa gravação, porque o candidato, né, que tem um comitê perto da minha casa não estava deixando eu gravar, mas enfim, como eu havia dito para vocês, né, aqui nós temos o glomérulo, que é esse enovelado aqui de vasos oriundos, né, da arteríola aferente, tá certo? Que faz parte aqui, esse glomérulo faz parte do néfron, tá? Aqui, ó, envolvendo o glomérulo, nós temos aqui uma cápsula chamada de cápsula de Bowman ou de Bowman, né? Pode chamar de Bowman mesmo, beleza? E aqui nós temos o túbulo contorcido, né? Que é próximo à cápsula de Bowman. Por ele ter esse nome, né? Por ele estar próximo à cápsula de Bowman, ele tem o nome de túbulo contorcido proximal. Então ele é um túbulo que é contorcido mesmo, tem várias dobraduras e está próximo, né, à cápsula de Bowman, por isso que o nome é túbulo contorcido proximal. Depois nós temos aqui, depois desse túbulo contorcido proximal, nós temos essa alça, né, chamada de alça néfrica, que desce e sobe, ou também chamada de alça de Henle. Tá? Eu prefiro chamar de alça de Henle, eu acho o nome mais legal. Mas tem muitos locais, muitas literaturas, né, que chamam aí de alça nefrídica, alça néfrica, enfim. Mas é alça de Henle, eu gosto de chamar de alça de Henle, tá? Aí vejam só, essa alça de Henle, pessoal, ela tem aqui uma porção que desce e uma porção que sobe, chamadas aí de ramo descendente e ramo ascendente. Descendente é o que desce, ascendente é o que sobe, óbvio. Depois aí desse ramo ascendente da alça de Henle, nós temos mais um túbulozinho bem dobradinho, bem contorcidozinho também. Aí ele é contorcido e ele está distante da cápsula de Bowman. Então, como é o nome dele? Túbulo contorcido distal, distante da cápsula de Bowman. Beleza? Então, pessoal, o que é que tem no néfron? Nós temos o glomérulo, que é oriundo, obviamente, da arteríola aferente, mas faz parte do néfron, teoricamente. Temos a cápsula de Bowman, temos os túbulos renais, que são formados pelo túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que tem um ramo descendente e um ramo ascendente,
tá? E também pelo túbulo contorcido distal, que está distante da cápsula de Bowman, beleza? Depois do néfron, e conectado ao néfron também, nós temos aqui o ducto coletor, tá? Ou tubo coletor, que é isso aqui, ó. Esse tubo ou duto coletor, tá? Tem ligado a ele mais de um néfron, tá certo? Não existe só um néfron ligado a um tubo coletor. Existe mais de um néfron ligado ao tubo coletor. Por isso que não é certo, teoricamente, você dizer que o tubo coletor faz parte do néfron, porque tem mais de um néfron ligado a ele. E vários tubos coletores desembocam lá no cálice. Os cálices desembocam, né, na pelvis renal ou bacinete. E esse bacinete ou pelvis renal desemboca lá no ureter. Beleza? Então tem vários néfrons interligados ao tubo coletor. E tem vários tubos coletores na pirâmide de Malpighi ou pirâmide nefrídica. Esses vários tubos desembocam no cálice, levando a urina que está sendo formada para o cálice o tempo inteiro. Beleza? Massa? Aí, ó. Essa porção aqui, né, do túbulo contorcido proximal, do glomérulo, né, da cápsula de Bowman, do túbulo contorcido distal e até uma partezinha do ducto coletor, estão na região cortical aqui do rim. Parte mais externa do rim, tá? E a alça de Henle, bem como aí grande parte do tubo coletor, estão presentes na porção medular do rim. Beleza? Então é basicamente isso, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente passar aqui para o próximo slide, tá? Aí vejam só, uma coisa muitíssimo importante que eu preciso mencionar para vocês é a forma como a urina ela é formada. Como é que a urina é formada? Né? É o que eu tenho para falar para vocês que é muitíssimo importante. Isso é importantíssimo. E a formação da urina, pessoal, ocorre no néfron. É através do néfron que a urina ela é formada. E ela é formada por três etapas. Existem 3 etapas de formação da urina. 3 etapas. Beleza? Primeira etapa é a filtração glomerular. Segunda etapa, reabsorção tubular. E terceira etapa, secreção tubular. São as 3 etapas da formação da urina. Essa urina é formada pelo néfron. É o néfron que forma a urina. É a unidade filtradora do rim, é o néfron. Tá? Então nós temos aí 3 etapas, tá certo? Que estão presentes no néfron para que ele consiga formar a urina. Tem 3 etapas. Beleza? Aí vejam só. Essa primeira etapa, que é a etapa aí de filtração glomerular, é uma etapa que ocorre no glomérulo e na cápsula de Bowman, para haver a formação do filtrado glomerular. Já já eu falo como é que isso ocorre, o que é de fato o filtrado glomerular. Mas tenha em mente, a filtração glomerular ocorre através do glomérulo e da cápsula de Bowman para a formação do filtrado glomerular. Beleza? Já a segunda etapa é a etapa de reabsorção tubular. Qual é o objetivo da reabsorção tubular? Na reabsorção tubular, ocorre a reabsorção de substâncias que são importantes para o nosso corpo, beleza? Mas que, teoricamente, estariam presentes na formação da urina. Se não houvesse essa reabsorção tubular, nós iríamos perder muitos nutrientes na formação da urina que iriam terminar saindo na urina. Então a reabsorção tubular é muito importante para a gente recuperar muitos nutrientes que provavelmente seriam eliminados na formação da urina e na excreção da mesma. Tá certo? Então essa é a reabsorção tubular. E a reabsorção tubular, ela ocorre, pessoal, nos túbulos renais. É nos túbulos renais que ocorre a reabsorção tubular. Beleza? E por último, nós temos a secreção tubular, tá? A secreção tubular, pessoal, é a etapa que ocorre praticamente e basicamente no túbulo contorcido distal, tá? Lá no finalzinho dos túbulos do néfron, tá certo? E é uma etapa que serve para eliminar substâncias que estão na corrente sanguínea ainda, mesmo após a etapa de filtração glomerular, porque a etapa de filtração glomerular é a primeira etapa.
beleza? É nela que vai haver a projeção do que precisa ser eliminado, né, do glomérulo para dentro dos túbulos, na formação do filtrado glomerular. Então, teoricamente, no filtrado glomerular era para ter tudo que precisa ser eliminado, mas nem tudo está presente lá no filtrado glomerular. Então, a etapa de secreção tubular é uma etapa em que outras substâncias que precisam ser eliminadas e não estão no filtrado glomerular, tá certo? É na secreção glomerular que ocorre a eliminação dessas substâncias. Então, na secreção tubular, o que é que vai acontecer? Né? Metabólitos, como por exemplo, medicamentos que foram quebrados, metabolizados pelo fígado, eles são eliminados, né, dos capilares necessariamente para o túbulo contorcido distal através da secreção tubular, tá certo? Hormônios que precisam ser eliminados também saem pela secreção tubular dos capilares para, né, o túbulo contorcido distal, tá bom? Algumas excretas nitrogenadas que não foram eliminadas em sua totalidade na filtração glomerular, como por exemplo, resta a ureia ainda após a filtração glomerular no sangue, pode restar a ureia, ácido úrico, amônia. Então algumas excretas nitrogenadas também passam dos capilares para o túbulo contorcido distal através da secreção tubular. Então a secreção tubular é como se fosse, né, o último tiro para a eliminação de substâncias, digamos assim, beleza? Aí vejam só, contando em detalhes como é que tudo isso ocorre, presta muita atenção. Primeiro de tudo, né, primeira etapa, que eu já falei para vocês, é a etapa aí de filtração glomerular. Galera, na filtração glomerular, existe o envolvimento aqui, ó, do glomérulo e da cápsula de Bowman. O que é que vai acontecer aqui? Vejam só. O glomérulo, ele é oriundo de uma arteríola aferente. Uma arteríola, né, ela é oriunda de artérias, então a pressão ali na arteríola é alta, tá? E por consequência, a pressão aqui no glomérulo também é alta, tá? Então a pressão aqui no glomérulo ela é alta porque ela é oriunda de uma arteríola, beleza? E eu digo mais, o glomérulo ele tem, pessoal, um diâmetro menor que a arteríola. Se ele tem um diâmetro menor, a pressão chega a ser até maior dentro do glomérulo do que na própria arteríola, porque o diâmetro dele é menor. Faça o teste, pegue uma mangueira e bote o dedo só numa parte da saída da mangueira para você ver se a pressão da água não sai maior. Então, quando você diminui o diâmetro, né? Diminui a área, o diâmetro é a palavra correta. Diminui o diâmetrozinho lá, né? O calibre de um vaso, você de certa forma faz com que o fluido saia com uma pressão maior. Então, você tampar parte da saída da mangueira, diminuindo a área de saída da água, vai aumentar a pressão. A mesma coisa aqui. Se você diminui o calibre nos glomérulos, a pressão é muito maior nos glomérulos. Isso é intencional. O que acontece especialmente de pressão nos glomérulos? Galera, quando ocorre um aumento da pressão de maneira muito grande nos glomérulos, termina que parte do sangue, do fluido sanguíneo, termina extravasando dos glomérulos para o interior da cápsula de Bowman. Tá certo? E o que é que sai nesse extravasamento de fluido sanguíneo? Sai glicose, aminoácidos, sai água, sai sais, sai ureia. Tá certo? Mas não saem proteínas grandes, como proteínas ou células, por exemplo. Sai tudo que é pequeno. Tá? O que é que vai acontecer? Esse fluido sanguíneo desemboca aí nele e termina sendo extravasado na cápsula de Bowman. Ele termina desembocando, saindo da cápsula de Bowman e indo para o túbulo contorcido proximal. Então esse fluido sanguíneo que sai devido à alta pressão do glomérulo, ele vai aqui, ó. Termina saindo da cápsula de Bowman e indo para o túbulo contorcido proximal, tá? Nesse túbulo contorcido proximal, esse fluido sanguíneo deixa de ser chamado de sangue ou qualquer coisa relacionada ao sangue. E ele é chamado agora de filtrado glomerular. E esse filtrado glomerular que está presente agora aqui no túbulo contorcido proximal, nele vai ter glicose,
vai ter sais, tá? Vai ter também ureia, aminoácidos, vitaminas, tudo isso. Só que muitas das coisas que eu acabei de mencionar para vocês, elas são importantes para o nosso corpo e precisam ser reabsorvidas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos, por exemplo, né, no filtrado glomerular, que está presente aqui nessa região do túbulo contorcido proximal. Vai ter o que aqui, ó? Vai ter sais, vai ter ureia, né, que excreta nitrogenada. Né? Só ureia? Não, tem outras também. Tá? Vai ter vitaminas, aminoácidos, vai ter glicose, etc. Né? Com exceção da ureia, todo o restante é importante para o nosso corpo. Então precisa ser reabsorvido. E todo esse restante aí, não todo, mas grande parte, né, desses componentes que eu acabei de falar para vocês, são reabsorvidos ainda no túbulo contorcido proximal. Por exemplo, no túbulo contorcido proximal, muitos sais são absorvidos. Vitaminas também, aminoácidos, a glicose é absorvida, é reabsorvida. Através de que etapa? Da etapa de reabsorção tubular. Então aqui, pessoal, a gente já não está falando mais de filtração glomerular. Aqui, quando a gente está falando aí de reabsorção desses componentes, a gente está falando aí da reabsorção tubular agora. E o que é que vai acontecer na reabsorção tubular? Primeiro de tudo, grande parte dos sais, das vitaminas, sais, vitaminas, aminoácidos, glicose, são reabsorvidos aqui nesse túbulo contorcido proximal ainda. Tá? Beleza? Então tudo isso, grande parte disso daí, é reabsorvido aí no túbulo contorcido proximal. Até os sais são reabsorvidos ainda no túbulo contorcido proximal. Contudo, aqui, pessoal, eu vou pular, né, o ramo descendente, vou direto para o ramo ascendente, porque vai ser importante isso para vocês. Aí vejam só, aqui também no ramo ascendente, há uma grande reabsorção de sais. Uma grande reabsorção de sais. Uma grande reabsorção de sais. Que sal, JP? Sódio principalmente. Só o sódio? Não, cloreto de sódio. Mas vamos falar de sódio. E esse sódio é reabsorvido aí, tá? Pelo ramo ascendente da alça de N através de transporte ativo. Todas aquelas outras substâncias são reabsorvidas no túbulo contorcido proximal também por transporte ativo. Beleza? Inclusive o sódio também presente lá no túbulo contorcido proximal, parte também é absorvido por transporte ativo. Lá no túbulo contorcido proximal ainda. Mas aqui no ramo ascendente, o sódio também é reabsorvido. Só que aqui no ramo ascendente, o sódio quando é reabsorvido, ele não é reabsorvido diretamente para os capilares, não. Lá no túbulo contorcido proximal, é tudo reabsorvido diretamente para os capilares. Capilares peritubulares que estão ao redor do néfron. Aqui não. Aqui o sódio passa para as regiões intersticiais, entre os tecidos dos rins. Então aqui vai ter sódio aqui, ó. Sódio entre os tecidos dos rins. Olha, sódio, muito sódio. Sódio de sua moléstia. Que é reabsorvido aqui de maneira ativa por transporte ativo. Pelo ramo ascendente da alça de N. Beleza? O que é que vai acontecer, pessoal? Esse sódio, depois que ele é reabsorvido, passa aí, né, para a região intersticial dos tecidos aqui do rim. Depois ele entra nos capilares sanguíneos, né? Depois ele vai para os capilares peritubulares. Contudo, né, esse tempo que ele passa aqui no interstício e também nos capilares, mas principalmente no interstício, ele faz com que essa região do rim fique muito, mas muito hipertônica. Tem muito sódio fora do rim. Do rim não, fora do néfron, no interstício do rim. Então muito sódio saiu dos túbulos renais e caiu no interstício. E também nos capilares peritubulares. Tá? Isso fez com que o ambiente interno dos túbulos do néfron ficassem hipotônicos. Então, dentro dos túbulos do néfron, nefrídicos, o ambiente ficou hipotônico. Fora do néfron,
o ambiente ficou hipertônico. No intestício do rim, nos capilares peritubulares, ficou hipertônico. Em que isso acarreta? Qual a consequência disso? Qual é o tipo de transporte passivo que ocorre através da membrana do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, do meio hipotônico para o meio hipertônico? Osmose. Então, pessoal, o fato de que o intestício e os capilares peritubulares estarem hipertônicos em relação necessariamente ao interior do néfron, isso faz com que a água saia por osmose, de maneira passiva, obviamente, por osmose, de dentro do néfron para o intestício e para os capilares peritubulares. Beleza? Aí você pergunta, JP, mas a água vai para qualquer lugar, sai de qualquer ramo aí do túbulo? A água, a osmose, ela ocorre em qualquer região dos túbulos do néfron? Não. A água pode ser reabsorvida, né? Através do túbulo contorcido proximal, pode sim. Pode sim. Mas ela é reabsorvida também, principalmente, aqui, ó, pelo ramo descendente da alça de Henle. O ramo descendente da alça de Henle, ele é permeável à água. O ramo ascendente, ele é impermeável à água. Então, o local onde ocorre a reabsorção de sódio é impermeável à água, e o local onde ocorre a reabsorção de água é permeável à água. Beleza? Então, se ocorre o aumento o aumento da reabsorção de sódio, se muito sódio é reabsorvido, por consequência, muita água também é reabsorvida. Porque se muito sódio é reabsorvido, isso induz muito a osmose, aumenta a pressão osmótica. Então, muita água também é reabsorvida. E essa muita água cai aonde? Nos tecidos e depois nos capilares, depois dos vasos sanguíneos. Se muita água cai nos vasos sanguíneos, isso aumenta o volume do sangue. Se o volume do sangue aumenta muito devido à retenção de água, isso termina culminando em um aumento da pressão arterial. Então, pessoal, reabsorver muito sódio aumenta a pressão arterial, a pressão sanguínea de modo geral. Beleza? Então a pressão sanguínea sobe devido à volemia do sangue, que é estimulada graças à grande reabsorção de sódio. Beleza? Aí, vê só. Aqui no túbulo contorcido distal, ainda há também bastante. Ainda há reabsorção de sódio aqui, mas já eu falo sobre isso. Tá? Vamos deixar isso aí uma situação um pouco à parte aqui, dessa partezinha aqui, tá? Da reabsorção de sódio aqui nessa região do túbulo contorcido distal. Tá? Vamos deixar a reabsorção tubular um pouco de stand-by. Vamos agora para a secreção tubular. O que acontece na secreção tubular? Simples. É como se todos os capilares peritubulares que estão aqui, ó, próximos ao túbulo contorcido distal, né? O que acontece com eles? Eles simplesmente vão começar a transportar através de transporte ativo mesmo, a enviar através de transporte ativo, substâncias que não foram introduzidas nos túbulos do néfron por meio da filtração glomerular. Então, por exemplo, metabólitos, né, de medicamentos, resíduos hormonais, até alguma parte das excretas nitrogenadas podem passar através da secreção tubular dos capilares peritubulares diretamente para o túbulo contorcido distal. Olha que bagaceira. Então isso é a secreção tubular, né? A passagem de metabólitos, de resíduos nitrogenados, né? Enfim, coisas que precisam ser excretadas dos capilares peritubulares, a passagem deles diretamente para o túbulo contorcido distal aqui, tá? Uma outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Aí a gente acaba aqui secreção tubular. Beleza? Uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Os néfrons são estruturas que também estão propensas à ação hormonal. Existem 4 hormônios, eu vou falar só normalmente, professor de ensino médio fala só 2, mas eu vou falar 4. 4 hormônios, 4 para vocês, que agem sobre os néfrons. Tá? Aí vejam só, pessoal.
o primeiro hormônio que eu vou falar para vocês é a aldosterona. É um tipo de mineralocorticoide produzido pela porção cortical das adrenais, das suprarrenais. Beleza? Aí vejam só. A aldosterona, tá? O que é que ela faz no néfron? Ela induz a reabsorção de sódio. A aldosterona vai agir aqui, ó, principalmente, só age, não, mas principalmente no túbulo contorcido distal, tá? Vai fazer com que haja a reabsorção, estimula ainda mais a reabsorção de sódio. Então, quando uma pessoa se encontra com a pressão baixa, a pressão sanguínea baixa, a aldosterona vai induzir ainda mais a reabsorção de sódio nos túbulos renais, para aumentar a reabsorção de sódio e, por consequência, aumentar a pressão sanguínea, tá? Então, mais sódio é reabsorvido também devido à ação da aldosterona. Aldosterona. Beleza? Só que não é só isso, né? A aldosterona também controla e regula também, né, a secreção de potássio nos túbulos renais. Também controla, tá? Mas principalmente a reabsorção de sódio. Com relação a um outro hormônio muito importante. Esse outro hormônio, pessoal, ele age no ducto ou tubo coletor. E antes de falar desse hormônio, eu preciso falar para vocês o seguinte. Depois que ocorrem todos esses processamentos aí, né, de filtração glomerular, de reabsorção tubular, de secreção tubular, a urina, após ser formada, ela vai desembocar aqui, ó. Aqui, ó. No ducto ou tubo coletor. Só que, a depender, tá? Da situação hídrica do corpo da pessoa, esse tubo ou ducto coletor pode reabsorver mais água ainda. Por exemplo, se a pessoa está passando por uma desidratação, a água pode ter a sua reabsorção potencializada, induzida ainda mais aqui no ducto coletor. Se muita água é reabsorvida, esse ducto coletor termina estimulando o aumento da concentração da urina. A urina fica mais concentrada, está com pouca água, né? Mas se a gente está ingerindo muita água, não há necessidade de haver uma grande reabsorção de água assim. Então a urina ela termina saindo diluída e o tubo coletor, o ducto coletor não reabsorve tanta água assim. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem é que induz a reabsorção de água no tubo ou ducto coletor? É um hormônio muitíssimo importante chamado de ADH, ou hormônio antidiurético. O que é que esse hormônio faz? Ele aumenta a permeabilidade do tubo ou ducto coletor, fazendo com que ele reabsorva mais água. Tá certo? Essa água vai sendo retida nos tecidos e caindo na corrente sanguínea. Aumenta também a pressão? Aumenta. Tá certo? Também aumenta, também pode aumentar a pressão, tá? Então aqui, ó, o tubo ou ducto coletor, ele tem aí a sua permeabilidade aumentada devido à ação do hormônio antidiurético, o ADH, tá? Como é que esse ADH age? Ele age sobre, né, proteínas de membrana chamadas de aquaporinas, que se abrem, tá certo? Aumentando assim a permeabilidade do tubo ou ducto coletor, tá? Graças ao aumento da permeabilidade da membrana plasmática das células do ducto ou tubo coletor. Então o ADH estimula, né, a ação, a abertura das aquaporinas, que são poros, né? São proteínas de membrana. A membrana plasmática de algumas células que se abrem para haver a entrada da água, são as aquaporinas. Beleza? Então, né, o ADH estimula as aquaporinas para que haja reabsorção de água. Tá bom? E após isso, a urina ela é formada, né? Ela termina caindo aí do ducto coletor, ela desemboca aí no cálice, depois na pelvis renal, que é o bacinete, depois cai no ureter, né? Vai para a bexiga, depois sai pela uretra e a gente faz o xixizinho. É assim que acontece. Aí, olha só. Existem, eu acho que é os hormônios agora que tá no próximo slide. Estou apagando aqui para não ficar feio, porque eu tenho toque com o slide riscado. Aí vejam só, não é porque o slide dá tanto trabalho, dá trabalho fazer slide, viu? Misericórdia, dá trabalho, demora um tempo da bexiga fazendo slide. Mas enfim, vejam só. Agora nós temos os hormônios. Tem 3 aqui, mas eu vou falar de 4.
uma a mais, eu decidi agora. Decidi quando eu fui tava falando ali do néfron, né? Das etapas da formação da urina, eu decidi na hora. 4 hormônios eu vou falar para vocês. 4. Olha só. O primeiro hormônio é o ADH, né? Que é o hormônio diurético, já falei para vocês, tá? Que é produzido pelo hipotálamo, armazenado, né, e excretado pela neurohipófise, tá? Age sobre os rins no momento de um déficit hídrico. Chega a cuspir agora sem grego. No momento de um déficit hídrico, tá? Então é um hormônio muito importante, beleza? Ele age na reabsorção de água nos túbulos ou ductos coletores. Já a aldosterona é um hormônio que age, né, um mineralocorticoide, como eu já falei para vocês, produzido pela porção cortical das adrenais e age diretamente sobre o néfron, tá? Com mais precisão na porção ali do túbulo contorcido distal. Essa aldosterona, pessoal, ela vai induzir, como já falei para vocês, a reabsorção, principalmente do sódio, tá? Estando presente também, né? Agindo também, tá? No metabolismo de regulação do potássio, beleza? Só que, pessoal, essa aldosterona, ela age com um objetivo. Como eu falei para vocês, quando a pressão sanguínea está baixa, é que a aldosterona é produzida com força e age com força. Tá certo? Só que, como é que as adrenais sabem que é para produzir aldosterona? Como é que as suprarrenais sabem que é para produzir aldosterona? Como é que elas sabem? Aí é que tá. O rim, ele detecta uma baixa pressão sanguínea, graças à baixa pressão dos glomérulos, tá? E esse rim termina liberando na corrente sanguínea um composto, uma substância, tá? Com função de ativação enzimática, chamada de renina. O que é que a renina vai fazer? A renina é produzida pelo rim e o que é que a renina vai fazer? A renina vai agir sobre um outro componente proteico produzido pelo fígado. Olha, mais uma coisa que o fígado produz, viu? Veja como o fígado é importante. Então o rim produz a renina, em que a renina vai agir sobre um componente enzimático proteico chamado de angiotensinogênio. O que é que o angiotensinogênio faz, né? O angiotensinogênio, ele é um precursor da angiotensina. E é a angiotensina que estimula a produção da aldosterona. Então, como é essa cascata de reações químicas? É simples. A renina é liberada na corrente sanguínea, age sobre o angiotensinogênio. Angiotensinogênio, assim, é convertido em angiotensina. E essa angiotensina, ela vai simplesmente induzir a produção da aldosterona. Beleza? E é assim que ocorre, tá? A produção da aldosterona, tá? No momento em que estamos com a pressão sanguínea baixa. Estou com soluço, misericórdia. Beleza? Tranquilo? Aí vejam só. Outro hormônio muito interessante e muito importante, que não sei se vocês conhecem, mas ele é o peptídeo natriurético atrial. É o ANP. O que é que o ANP faz, galera? Quando a pressão sanguínea arterial, ou seja, a pressão sanguínea está muito alta, existem receptores nos átrios que detectam esse grande aumento de pressão, tá? Justamente devido, quando a pressão está muito grande, chegando nos átrios de maneira muito intensa, muito forte, esses átrios eles terminam se dilatando um pouco mais que o normal, tá? O que acontece? O coração detecta isso e termina produzindo um hormônio. Olha que doideira, o coração tem função hormonal. Tem. Olha que massa. O coração ele consegue detectar um grande aumento da pressão sanguínea e produz um hormônio, que é o ANP, peptídeo natriurético atrial. O que é que esse ANP faz? Ele vai simplesmente bloquear aquilo que causa um aumento da pressão. Bloqueia quem? Bloqueia principalmente a reabsorção de água. Se muita água é reabsorvida, obviamente vai aumentar a volemia na corrente sanguínea e vai aumentar a pressão, tá? Bloqueia o sódio também.
já que o sódio é ele que provoca também, né, essa grande reabsorção de água, acarretando na volemia e na pressão arterial aumentada. E bloqueia a secreção da aldosterona. Inibe a aldosterona. Então, ANP inibe a aldosterona. Olha que doideira. Fazendo com que, quando há essa regulação, né, de toda essa via, termina que a pressão sanguínea cai. Olha que resenha, olha que massa, que doideira. Né? Então, esse é o ANP. Tá? Aí, veja só. Produzido pelo coração. Olha que massa. Aí, veja só. Um outro hormônio, né, muito importante, são os paratormônios. É o paratormônio produzido ali pelas glândulas paratireoides. Paratormônio que age necessariamente, tá, na reabsorção, na regulação aí do cálcio. Galera, o cálcio, tá, ele também pode ser reabsorvido nos túbulos renais. Só que quando muito cálcio cai na corrente sanguínea e é reabsorvido, muito cálcio passa pelos túbulos renais, isso termina, pessoal, causando uma comorbidade que é muito conhecida e muito prevalente, chamada de cálculo renal. Devido ao grande fluxo de cálcio, termina causando uma calcificação naquele local, nos túbulos renais, e formando pequenas pedras, que são os cálculos, tá? E existe, pessoal, alguns medicamentos que servem para quebrar o cálculo, né, para inibir, né, a reabsorção do cálcio ou secreção do cálcio, enfim. Existem aí alguns medicamentos que atuam aí no cálculo renal. São muito importantes, tá? E existem cirurgias também. E tem uma cirurgia que é muito legal, muito interessante, que eu preciso mostrar para vocês. Muito legal, muito interessante, que eu preciso mostrar para vocês. É uma cirurgia por vídeo. O médico coloca uma cânula com uma câmera e na ponta dessa cânula tem uma broca. O que é que a broca vai fazer? Quebrar o cálculo para facilitar a eliminação dele através da urina. Olha que massa. Então existe uma cirurgia por vídeo para quebrar cálculo, com um cânulo que tem uma câmera e tem uma broquinha. Olha que legal. Quer ver? Olha esse vídeo que massa. Muito legal, né? Eu achei muito massa, acho muito interessante esse tipo de procedimento cirúrgico. É o futuro, né? Procedimentos cirúrgicos sem necessariamente haver o corte do corpo de uma pessoa, né? Fazer um corte, tal, abrir, né? Esse é o futuro. Ou procedimentos cirúrgicos realizados por robôs. Esse é o futuro também, tá? Um médico, né, realizando um procedimento cirúrgico através de um computador, né, diferentão lá, tem um joystick, não sei o que e tal, em que esse computador ele tem braços robóticos que atuam com uma precisão muito absurda e que podem realizar a cirurgia com um sucesso maior do que uma mão humana. Olha que massa, que fantástico. É o futuro, galera, o futuro da medicina, tá? Vocês vão chegar nesse futuro, vocês vão ver. Aí, vê só. E por último aqui, ó, só pra gente ilustrar um pouquinho mais, né, essa cascata da estimulação da aldosterona, tem aqui, ó, renina produzida pelo rim, né, angiotensinogênio que é produzido pelo fígado na corrente sanguínea, a renina, né, converte angiotensinogênio em angiotensina e a angiotensina estimula a produção da aldosterona, que aumenta na corrente sanguínea. É massa, né? Então esse é um mecanismo aqui de ativação, né, de estimulação da produção de aldosterona, tá certo? Bem interessante. E ocorre aqui quando a pressão sanguínea está baixa, beleza? Meus amores, quero muito agradecer a sua presença aqui, tá? Quero muito agradecer que você está aqui assistindo a aula comigo, tá certo? Se puder, dá um like. Se puder, tira um print aí da tela e posta no seu Instagram e marca se você puder, tá certo? Um beijão, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu, galera. Beijo.